quarta semana da Quaresma. Vamos fazer um exercício da memória dos passos que nós já demos, desde quando começamos o período quaresmal. Na quarta-feira de cinzas, nos foram indicados 3 exercícios: o jejum, a caridade e a oração. Jesus dizia sobre o jejum: quando jejuardes, não sejais como os hipócritas que desfiguram o rosto, para que todos vejam que estão jejuando, mas tu, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que ninguém veja o teu sacrifício, mas Deus vê, e Ele vai te dar a recompensa. Sobre a caridade, Jesus dizia: o que faz a tua mão direita, que a tua mão esquerda não saiba, para não agires como os hipócritas, que gostam de ser elogiados pelos homens. E sobre a oração, Jesus dizia: não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas esquinas das praças e nas sinagogas, somente para serem vistos e elogiados pelos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá. Recebemos esses exercícios para a nossa caminhada quaresmal. Como está? No primeiro domingo da Quaresma, nós refletimos o tema das tentações. Jesus foi tentado e venceu as tentações. E nós rezamos: não nos deixeis cair em tentação. Todos: não nos deixeis cair em tentação. Na segunda semana, nós subimos a montanha com Jesus para a transfiguração. Jesus se transfigurou. Nós ouvimos naquele dia o apelo do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Durante toda a Quaresma, nós somos chamados a escutar, controlar muito mais a língua e exercitar o ouvido. Escutar o que o Senhor diz é praticar o que Ele ensina. Na terceira semana da Quaresma, nós acompanhamos Jesus pedindo água da mulher samaritana. Dá-me de beber, disse ele. E disse à mulher: se tu soubesses quem está falando contigo, tu pedirias e eu te daria uma água viva. E a mulher pede: Senhor, dá-me dessa água. Vamos repetir: Senhor, dá-me dessa água. Jesus é a água, Jesus é a vida. E hoje, o que é que nós vamos refletir hoje? Gostaria de começar hoje fazendo uma reflexão a respeito do sofrimento, aquele sofrimento que não tem causa e a gente não consegue entender. Quando ao longo da vida a gente adoece, a gente procura fazer tratamento, a gente já fica confuso. Mas muito mais confuso é quando uma criança nasce, e nasce com uma doença incurável. Imaginem o que vivem os pais quando descobrem que o filho, a filha, esperado com tanto amor e com tanta expectativa, tem uma doença sem cura. Oh, meu Deus do céu! Precisa ressignificar, porque não vai desprezar, mas acolher, amar, mesmo sabendo que com o nascimento de uma criança
com uma doença incurável, toda a dinâmica da vida da família muda. Os passeios, o trabalho, o descanso, tudo muda. Aquela criança que nasce com uma doença incurável, limitada, não pode ser inserida em tudo, ainda que a gente se esforce para inserir o máximo possível no convívio social, a pessoa tem lá seus limites. É isso que aparece no Evangelho de hoje. Um cego de nascença, já era maior de idade e não tinha ainda contemplado a beleza da criação de Deus, porque não enxergava. Alguém experimentado nas dores, não enxergava o colorido do mundo, tinha nascido cego. Hoje eu estou motivando a todas as pessoas com quem estou rezando a dizer: Senhor, muito obrigado porque eu vejo. Veja que razão belíssima nós temos para rezar hoje. Senhor, como é bom o dia amanhecer e a gente abrir os olhos e contemplar o dia com a sua beleza, e encontrar as pessoas, e olhar no espelho e ver a gente mesmo, e olhar para o próximo. Como é bom a gente ver, não é? Diga assim: Senhor, muito obrigado porque eu vejo. Senhor, muito obrigado porque eu vejo. Com o passar do tempo, a gente vai sentindo algumas limitações. Precisa usar óculos, é uma catarata, é um probleminha a mais, e a gente vai sentindo de como isso muda a dinâmica da vida. A gente corre o risco de tropeçar, mas a gente diz: pelo menos até aqui tenho conseguido, o Senhor tem nos ajudado. Senhor, que eu nunca fique cego. Diga você também: Senhor, que eu nunca fique cego. Quero sempre enxergar. No Evangelho que nós escutamos, aquele homem cego de nascença se encontra com Jesus, e Jesus faz gestos maravilhosos com ele, faz uma lama, depois toca nos seus olhos e manda que ele vá à piscina de Siloé para se lavar, e ele o vai. E depois que ele se lava, que maravilha, seus olhos se abrem, e aquele que antes não via, agora passa a enxergar. Louvado seja Deus pela visão, pela cura daquele homem antes cego e que agora estava enxergando. Agora ele podia ver as maravilhas da criação de Deus, podia ver a sua mãe, o seu pai. Agora, se tivesse filhos, ia poder ver os seus filhos, o seu sorriso, olhar para a estrada, não tropeçar, andar com segurança. Mas quando as pessoas viram aquele homem antes cego, incapaz de trabalhar, vivendo da mendicância, agora caminhando livremente, se incomodaram com ele. Alguns diziam: será que é ele? Outros diziam: só pode ser alguém parecido com ele. E ele disse: não, sou eu mesmo. É que alguém me mandou fazer lama, colocar nos olhos e me lavar, e eu fiz, e fiquei curado. Quem é ele? Indagaram. Ele disse: eu só sei que é um profeta, não sei o nome dele, mas vem de Deus. Quando ele diz que acredita que quem o curou vem de Deus,
Então os vigias de plantão religiosos passam a intimidá-lo, porque não aceitam que ninguém confesse Jesus, porque teimam em negar o que Jesus está fazendo de bom, passando por este mundo. Expulsaram aquele jovem por causa do seu testemunho. Jesus soube que ele estava sendo perseguido e deu um jeito de se encontrar com ele. E quando se encontrou com ele, trouxe uma das coisas maravilhosas do Evangelho de hoje, o dom da fé. Perguntou: você crê no Cristo? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? É quem está falando contigo. Sim, Senhor, eu creio. E se prostrou diante dele. Você crê no Cristo? Sim, Senhor, eu creio. De novo, sim, Senhor, eu creio. Todo aquele que crê será salvo. Jesus aparece no Evangelho de hoje como a luz. Uma palavra que nós podemos dizer hoje é certamente essa: Jesus é a nossa luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós pedimos já, Senhor, que eu nunca fique cego. Muito obrigado porque eu vejo. Mas agora nós queremos pedir também algo mais. Senhor, que nenhum fanatismo me segue, nem religioso. Vejamos que os fanáticos religiosos do tempo de Jesus estavam cegos e não o reconheceram. Que eu não fique cego politicamente, porque também quando a gente inclina demais para um lado ou para o outro, a gente corre o risco de ficar cego diante da realidade. E por causa dessa cegueira, a gente pode ignorar o irmão, brigar com o irmão, porque estamos como que cegos. Nós pedimos hoje ao Senhor: Senhor, que eu não fique cego, que eu veja com o olhar, com a minha visão, mas também com o coração e com a minha mente. Me dê, Senhor, a graça da lucidez, como nós precisamos. Nós estamos olhando para o mundo e o que nós estamos enxergando hoje? Atitudes de pessoas cegas pelo poder, promovendo guerras, dividindo as pessoas. Muita gente querendo apagar a luz da vida e fazendo com que as trevas dominem o mundo. Hoje nós pedimos: Senhor, afastai de nós as trevas da guerra, todos. Senhor, afastai de nós as trevas da guerra. Afastai de nós as trevas do ódio. Afastai de nós todas as trevas. Nós queremos ver com lucidez. Que o Senhor nos ilumine e nos dê a graça da perseverança. Amém.